Flamengo 8-0 no Vitória. É isso mesmo, rapaziada. Hoje é basicamente esse o tema do Invasão Futebol Quadrado que começa hoje, nessa terça-feira, dia 26. Peguei aqui na colinha porque eu sempre esqueço os dias nos episódios, mas é isso. Basicamente hoje é o tema do nosso Invasão Futebol Quadrado e quem hoje está invadindo aqui o programa sou eu, Léo Bastos, para falar de Flamengo. Você deve estar pensando, mas pelo que eu conheço do canal, o flamenguista aqui é o Rosendo, né? Mas, infelizmente, hoje ele não pôde participar aqui do Invasão, pediu para gravar. Então, toda a autorização dos flamenguistas, do flamenguista do canal, foi cedida para mim para gravar um conteúdo sobre a maior goleada da história dos pontos corridos do Brasileirão. É isso mesmo, a gente presenciou uma gigantesca de uma história nesse Brasileirão de 2025. Cara, o que falar de um jogo que começa já, nos 2, 3 minutos de jogo, já começa 1-0? É claro, todo mundo tinha a visão que o Vitória ia para aquele jogo no Maracanã pensando já em como que ia perder. Ainda mais com o técnico Fábio Carille, que basicamente é senhor derrota, né? Acho que ele conseguiu uma vitória ali uma vitória no Vitória, lá da Bahia, mas assim, o que, o que esperar desse time do Flamengo, cara? O time do Flamengo que sai Gerson, chega Jorginho e Saul. É um mundo totalmente muito longe de outros times aqui dos torcedores do canal, né? O último Invasão foi feito pelo Mauro, também um abraço para o Mauro, foi muito bem o vídeo, queria agradecer a todo mundo também que assistiu o Invasão lá com o Mauro, foi de uma goleada do Vasco em cima do Santos, que é o meu time. Então, basicamente, esse quadro tem se tornado um gigantesco acumulado de goleadas. Eu estou puxando aqui a tabela para não ficar perdido um pouco no conteúdo. Basicamente, esse quadro tem se tornado um grande quadro para goleadas, mas não vai ser basicamente, não vai ser só isso aqui, né? Claro, a gente tem que deixar um pouquinho mais variados os assuntos e hoje eu tô falando do Flamengo porque disparado é o melhor time do Brasil e foi o melhor jogo da rodada, né? Vamos dizer assim, talvez não tenha sido o jogo mais disputado, mas é o jogo mais bonito de ver, cara. Quando você vai ver um jogo de 8 gols, que não é um 4-4, um 5-3, um 6-2, um 7-1, não, é um 8-0. Gente, é surreal, assim. Um time que tava tomando 3-0 no primeiro tempo já tinha que ter fechado a casinha, né? Era um time que tinha que prevenir a sua integridade, da sua história. O time Vitória é um time tradicional no Brasil. Tomar mais 5. Tá bom que meu time também tomou mais 5 no segundo tempo do Vasco. E isso já foi contado em outras situações do canal. A gente não precisa ficar repetindo aqui, né? Isso é assunto batido. Agora já nem é mais a maior goleada da competição até o momento, né? Então 6-0 já ficou lá para trás. Agora é o 8-0 do Flamengo. Mas, cara, o que falar desse Flamengo? O Flamengo hoje em dia é disparadíssimo. Acho que eu tô repetindo até isso no vídeo, mas é que é complicado a gente ficar falando numa câmera quando não tem os outros bobos aqui para comentar no podcast, para ficar jogando. É complicado, mas a gente está se adaptando. O Flamengo é disparadíssimo o melhor time do Brasil em todos os setores do time, desde o goleiro, desde os zagueiros. Os zagueiros, acho que o mais impecável, talvez, setor defensivo do Brasil seja o Flamengo, mais impecável. Todos os zagueiros são muito bons. Os laterais também, eles supriram a saída do Wesley muito bem. Eu acredito que seja muito bem o Emerson Royal. Eu acho que ele nem jogou ontem, o Emerson Royal, mas para mim ele consegue compor exatamente. Eu acredito que o Emerson Royal vai conseguir jogar bem no Flamengo. O meio-campo não tem nem. Gente, o meio-campo do Flamengo é algo assustador. É algo de filme de terror para os outros times. Claro, pro flamenguista, acho que talvez seja a melhor coisa possível ter um meio-campo daquele. Para quem já sofreu tanto com o meio-campo, às vezes com o Márcio Araújo, com jogadores que não conseguiam correr, você tem o Saul, você tem o Arrascaeta, que tá brigando ali com o Cajor para ser artilheiro do Brasileirão. A gente nunca tinha visto uma versão tão decisiva no ataque assim do Arrascaeta. Ele já tinha, claro, se provado muito bom no ataque naquele time de 2019, que tudo dava certo no Flamengo. Tudo dava certo. Ele também já tinha se provado no ataque, mas não tanto, porque no ataque do Flamengo daquele ano de 2019 tinha também as monstruosidades que eram Gabigol e Bruno Henrique naquele ano, que pareciam Bebeto e Romário. Então, esse ano o Arrascaeta pegou a camisa 10 para ele e falou: vou fazer jus da camisa 10 do Flamengo. Pegou e, cara,
se tornou o maior assistente da história do Flamengo no Brasileirão ontem, com as duas assistências que ele deu, acho que foi duas assistências que ele deu ontem na partida. E o Flamengo disparou, para mim, disparou na liderança em nível técnico e também em pontuação. Hoje aqui eu tô com a colinha básica da tabela de pontuação do Brasileiro. O Flamengo tá com 46, com um jogo a mais do Palmeiras, que tem 19 jogos. Tem um jogo a menos aí o Palmeiras em questão do Flamengo, mas o que pra mim é o mais assustador, chega a ser bizarro também. O Flamengo, gente, tem 35 de saldo de gol. Eu não sei, eu vou deixar essa pergunta pro público, né, aqui pro público que me assiste. Eu nunca tinha visto um time chegar tão bem na rodada 20 do campeonato. Não é rodada 20, 21, enfim. Gente, o Flamengo, pra mim, não tem mais. Ó, eu posso queimar a língua, mas enfim, né? É a vida. A gente tem que tentar fazer alguma média, não, mas alguma afirmação correta nesse canal. Tanto que nesse canal aqui já tem quantas afirmações erradas, tantas afirmações péssimas em vários podcasts passados, mas enfim. Pra mim, tá cravado que o Flamengo é campeão brasileiro. Por time, por técnico, por tudo. Eu esqueci as pontuações que eu ia fazer, mas é por tudo, gente. Não tem como um time que sai Saul, Arrascaeta, entre o Carrascal e o Plata do banco, o Luiz Araújo, não é da mesma posição, mas é que eu me assusto com a qualidade do banco de reserva do Flamengo. Em podcast passado, se eu não me engano, no podcast pós-final do Super Mundial, que a gente comentou a saída dos times brasileiros do Super Mundial, a gente tinha esse comentário que o Flamengo talvez precisasse ser mais incisivo no mercado. O José Boto, o diretor, né, que substituiu o Marcos Braz, ele não estava talvez abrindo o bolso para conseguir montar um time que o Flamengo realmente fosse dominante no Brasil. Um time que botasse medo, que a gente vê hoje em dia. E logo depois a gente fez um podcast falando sobre a necessidade do dinheiro no futebol brasileiro. Tanto que a gente abordou o Galo, abordou o Mirassol, que faz um campeonato belíssimo, tá no G6 do Campeonato Brasileiro com um time que foi pago à base de troco ali e conseguiu montar um time muito bom. E o Flamengo que tem milhões de dinheiro. Claro, dá para entrar em várias questões que o Flamengo tem 1 bilhão de receita e etc, etc. Mas outros times também têm 1 bilhão de receita e não conseguem fazer o que o Flamengo faz. É uma gestão ótima, faz muito tempo que o Flamengo tem uma gestão muito boa, apesar de vários pesares que tiveram as gestões do Landim, do Marcos Braz, com tudo que os flamenguistas têm de reclamação, ainda é muito vencedora. O Flamengo, depois de 2019, se tornou um time que sempre está nas cabeças do futebol brasileiro. É inevitável, eles estão lá. Mas, enfim, voltando a comentar, a gente comentava sobre o Flamengo ser incisivo no mercado. Tanto que, no podcast em si, a gente abre falando disso, que o Flamengo tinha contratado Samuel Lino, Saul, Emerson Royal, Carrascal também, na época estava para vir, mas já era certo. Jogou o dinheiro lá e tá colhendo os frutos de ter jogado o dinheiro de uma maneira correta. Eles conseguiram contratar Samuel Lino ontem, que fez 3 gols. Eu achava que o Samuel Lino, apesar de não ter feito gol ainda antes do jogo de ontem, ele estaria na convocação da seleção. Eu acredito que esse jogo talvez tenha sido a maior resposta do Samuel Lino para a comissão do Carlo Ancelotti, que ele consegue sim desempenhar o futebol da seleção brasileira. Todo mundo tinha essa, mas é porque tá no Flamengo, tava lá no Atlético de Madrid, tava escondido, agora veio o Flamengo, já virou o melhor jogador do mundo, precisa estar na seleção. Não é bem assim, gente. Claro, todo mundo tem que ter um pouquinho de senso também quando a gente vai falar de jogador que tá no Flamengo. Agora eu vou dar uma diminuída aqui na flamenguice que eu tava falando, né, que hoje eu tô praticamente sendo o Rosendo em corpo de santista. Mas então, quando você imagina um jogador que tá talvez escondido no Atlético de Madrid, escondido no Milan, como o Emerson Royal tava, escondido em vários times da Europa, tem a possibilidade de voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil ou vir pro Brasil, às vezes nunca jogou no Brasil. Num time que tem a maior mídia do Brasil, isso é inevitável, a maior torcida do Brasil. Todo jogador quer vir. Um time que tem uma gestão, que tem um projeto bom, um técnico bom, um time que consiga jogar para ele às vezes.
todo mundo vai querer vir e todo mundo sabe que isso vai trazer para ele a possibilidade de ir para a seleção brasileira. Todos sabem disso. E tem jogador que até saiu dessa possibilidade. O Gerson mesmo, que tinha a possibilidade, e era o capitão do time, era talvez o melhor meio-campo do Brasil na época, ele tinha essa possibilidade de se manter na seleção, mas escolheu pro Zenit. Claro, tem as suas escolhas, cada jogador tem a sua escolha individual. Eu acho errado? Eu acho errado. Mas, cada um com seus problemas, né? É a famosa frase. Então é isso, o Flamengo ele tá colhendo os frutos de um dinheiro muito bem gasto na janela. A gente vê tantos times gastando tão mal, mas tão mal. Eu posso pegar o exemplo do meu time. O meu time a gente tá, dia 26 de agosto, a janela fecha aí em setembro. A gente teve o primeiro nome citado para contratação. Contratou o Ilharão, contratou outro jogador que é tão esquecível que se torna uma janela que a gente precisava de tanto e não conseguiu contratar nada. O Flamengo precisava talvez de pouco, precisava de algumas peças aqui e ali para consertar, contratou um caminhão de gente e conseguiu suprir todas as coisas que precisava para o time se manter num nível muito bom. Isso que é a diferença de uma gestão muito bem elaborada, desde um projeto de equipe para o ano, para vários anos, com o Felipe Luiz como técnico, de times que não conseguem fazer uma gestão para o mês, às vezes. Não conseguem fazer uma gestão para um campeonato estadual, que é o exemplo do Santos. Mas, tirando o Santos, não quero falar de Santos hoje. O Santos já é muito falado aqui e a gente precisa falar do time que fez 8-0 nessa rodada. Puxando outro tópico aqui, eu não sei quanto tempo já que a gente está falando nesse assunto, é um assunto que dominou as manchetes do futebol brasileiro. É Pedro Queixada, Pedro, o atacante referência. Cara, a partida de ontem do Pedro, claro, ele vem fazendo partidas muito boas nessa volta desde a briga que ele teve com o Felipe Luiz. Não foi uma briga, né? Foi praticamente um desabafo do Felipe Luiz naquela coletiva de imprensa. Mas então, o Pedro chega ontem no jogo, junto do Samuel Lino no ataque, Samuel Lino pela ponta, sendo marcado pelo Lucas Braga de lateral. Um detalhe também que a gente precisa sempre colocar em pauta, porque todos sabem, todos os meus amigos que gravam isso aqui junto comigo sabem o quanto eu detesto o jogador Lucas Braga. E tudo bem, o Lucas Braga pode ser uma ótima pessoa, eu não conheço, desejo tudo de bom, mas como jogador, talvez tenha sido um dos jogadores que mais fez me passar raiva no futebol, é o Lucas Braga. Como ponta, imagina como lateral. Eu vi poucas vezes ele sendo usado como lateral no Santos e foi bem ruim. Acho que foi umas 2, 3 vezes que testaram e graças a Deus não testaram mais. Mas quando volta Fábio Carille e testa ele de novo no Vitória para marcar o Samuel Lino, que vem do Atlético de Madrid e tá correndo o mundo para conseguir fazer gol no Flamengo, que ele ainda não tinha conseguido, ele toma 3, cara. O Lucas Braga não conseguia marcar ninguém nesse jogo de lateral. Agora até desvirtuei do papo do Pedro, mas só para citar o quanto era disparelho esse jogo do Flamengo e Vitória. E também eu acho que não podemos entrar no tópico, mas fez 8-0 porque era o Vitória. Gente, não tem essa. Nenhum time pensa que vai entrar em campo que vai tomar 8-0. E hoje eu vi o vídeo do Jorge Igor também, porque eu sempre assisto os vídeos dele no meio-dia, e ele comentou. Cara, chega a ser respeitoso pro time que tomou 8-0 e do outro time ter continuado. Ele fala que é desrespeitoso para um time quando, vamos abaixar aqui porque senão vai ficar humilhante. Não, cara, você tem que meter gol mesmo e se vira outro time, cara. Cada time tem seu problema, você tem que fazer o teu melhor mesmo. E foi isso que o time do Flamengo fez ontem e foi isso que o Pedro fez, cara. O último gol do Pedro com aquele elástico na entrada da área, gente, é gol de gênio. Aquele gol, o Lucas Arcanjo, que é goleiro de Vitória, é um ótimo goleiro. Eu acho ele um goleiro muito bom, que talvez esteja no lugar errado. Mas assim, o Pedro talvez tenha sido um dos grandes exemplos no futebol de um chacoalhão que deu certo no jogador. Talvez tenha mexido no ego, tenha mexido na possibilidade dele voltar para a seleção, de conseguir voltar para o time titular do Flamengo. Mexeu legal no Pedro. Aquilo lá mexeu. Ele pode não ter falado isso numa coletiva, ter dado alguma entrevista, mas mexeu. De alguma maneira, positiva ou negativa, mexeu para ele querer voltar a jogar muito bem e desempenhar o que ele sabia, que todo mundo sabia que o Pedro podia desempenhar isso. O Pedro tem sido desde 2021, quando ele volta, acho que foi 2020, 2021, é o atacante referência
como um 9, ainda que a gente não tenha mais no futebol brasileiro, é um 9 que consegue voltar um pouco e trazer essa técnica. Então a gente esperava que o Pedro conseguisse voltar ao futebol. E quando chega o Felipe Luiz em uma coletiva, hoje para mim o Felipe Luiz é o melhor técnico do país. Talvez quando o Ancelotti, sei lá quando que vai sair da seleção, talvez o principal substituto seja o Felipe Luiz em vários anos. O Felipe Luiz chega numa coletiva falando: o Pedro, enquanto ele não querer, ele não joga no meu time. E ele não foi relacionado, gente. O Pedro não foi relacionado num jogo. Não é que ele ficou no banco e fez birra. Ele não foi relacionado, ó. Enquanto você não conseguir, você não joga no meu time. Basicamente, o que o Felipe Luiz falou foi isso. E deu certo. Ele volta depois de um jogo. Depois, sei lá, ele fez um treino bom. Tinham virado até meme, né? A conta do GPS, do Pedro ter sido o último. Ele volta pro jogo do Fla-Flu e faz o gol. Já volta com ânimo, talvez. Já volta a trazer uma confiança maior pro jogador. E a confiança voltou, né? Agora dá pra falar exatamente o que todos os torcedores do Flamengo querem ouvir. Acho que a confiança do Pedro, se tinha um jogo pra voltar, era essa. Era esse jogo, né? Agora essa é foda. Era esse jogo. Um jogo que o Flamengo fez 8-0. Ele participou praticamente de todos os gols do Flamengo, até quando o Flamengo tinha um pênalti, ele se envolveu lá porque ele deu a bola pro Bruno Henrique, que tinha entrado como substituição. Cara, o Pedro, entre todos os jogadores do ataque, claro, acho que o único jogador do ataque de titular do Flamengo que não participou de nenhum gol foi o Plata, mas Arrascaeta, Lino e Pedro, pra mim o Pedro foi disparado o melhor da partida. Mesmo com o Arrascaeta desenvolvendo tudo que podia no meio campo, ele e o Saul, pra mim o Pedro foi disparadíssimo o melhor jogador da partida pro Flamengo. E eu acho que a gente pode comentar para finalizar esse vídeo aqui, para não ficar tão longo, né? Para comentar dessa rodada comentar dessa rodada, não dessa rodada do Flamengo. Mas é que, gente, o Flamengo, se não sair desse ano com algum título, claro, foi eliminado na Copa do Brasil com todo o drama dos pênaltis, né, mas ainda tem a Libertadores do Campeonato Brasileiro. Se não sai com nenhum título, é a anomalia da história. Um time desse não sair com nenhum título esse ano. Tem a maior chance, para mim, em todos os times que são que ainda estão na Libertadores, que é Palmeiras, São Paulo e Flamengo, é disparadíssimo, mas um nível muito, muito alto para ser o tetra. Eu fico muito triste porque meu time era o time que tinha mais chegado perto de ser tetra. Podia ter chegado tetra contra o Palmeiras e agora enfrenta aí, se Deus não quiser, ano que vem, o Paysandu na Série B, né? Mas enfim, o Flamengo esse ano, eu tenho certeza que com algum título sai. Não sei se com os dois que sobram ainda sai, porque eu acho muito difícil, mesmo que o Flamengo tenha um elenco recheadíssimo, mata-mata algo pode acontecer que pode desvirtuar totalmente da história e na cagada algum time conseguir eliminar o Flamengo, às vezes um jogo melhor, um jogo pior de alguém do Flamengo e pode desenrolar isso. Mas pontos corridos eu acho que o Flamengo leva por conta da profundidade. Mesmo a gente sempre batendo na tecla que o time precisa de profundidade, precisa igualar as duas competições, é jogo no meio de semana, jogo no final de semana e blá 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 blá. O time precisa ter profundidade para conseguir jogar duas competições. Mesmo com a mesma qualidade dos jogadores, com o cansaço que vai ter das duas competições, que são duas competições extremamente difíceis, mas o Flamengo tem. Então, a gente precisa também admitir quando tem que admitir. O Flamengo tem isso. E eu acho que é com isso que eu fecho a minha participação aqui no Invasão do Futebol Quadrado. Eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu o primeiro vídeo do Mauro. Foi um vídeo ótimo de visualizações aqui pro canal. Quem também tá assistindo o Passaporte ao Quadrado, que é o programa de futebol europeu aqui do canal, que a rapaziada tá fazendo, e eu não participo muito porque eu sou meio leigo nessa parte de futebol. Leigo não, mas eu não acompanho futebol europeu, então eu prefiro deixar pra rapaziada que entende mais. E é isso, rapaziada. Eu gostaria muito de agradecer todo mundo que vai assistir. Se eu falei alguma groselha, me perdoe, mas eu tô fazendo aqui meu papel de flamenguista da rodada para falar dessa rodada histórica do Flamengo. E é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa um likezinho aí pra gente. Se inscreva no canal para fortalecer também. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Um beijo. Falou.